Misavalei iantisa kuhunza kametilo irashitsembisu nzanavela tiko irashitsembiso laha Yesu afuma kakona katikolero laha kungafiwiki vakwenzini vadzunisa Yesu kambenzo kongomana nzirinza kambenzo kongomana nzitira kuko kufi kasikura shikwembu shinziteka zifika tilweni shinziteka zifika tilweni. Saúde os amados irmãos na bendita paz do Senhor, amém? Amém. Agradecer a Deus que mais uma vez me deu esta oportunidade, nos deu esta oportunidade, porque há muitos irmãos que gostariam de estar no nosso lugar, mas não puderam, uns porque já morreram, outros estão a enfrentar a morte, outros estão a enfrentar a doença, outros porque abandonaram a fé. Então, é motivo de o agradecermos, agradecer a sua graça e a sua misericórdia. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos. Desculpe. É o último livro. Vamos para Apocalipse. Apocalipse do capítulo 2, verso 17. Vou pedir o pastor Livingstone, ele vai ler para mim. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, nós lemos Jesus. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém. Amém. Muito obrigado. O nosso tema, seja vencedor. Amados irmãos, Deus criou o mundo e colocou o homem. O homem é ele que andou a traçar fronteiras e começou a dar nomes. Aqui é Zimbábue, ali é Moçambique, ali é Tanzânia. Ele começou a dar nomes. Ali nos nomes há países que são identificados como os melhores países, onde todo mundo gostaria de lá estar. Até aí tudo bem. Esses países, há alguns que são identificados como sendo os melhores países, onde dizem que é melhor a pessoa viver lá. Mas a pergunta é esta:
nesses tais países, será que eles experimentam a dor? As pessoas que vivem naquele país, será que eles experimentam as doenças? Será que nesse tal país, essas pessoas que vivem ali, será que também a morte entra nesses tais países? Será que nesse tal país existe alguém que às vezes experimenta a angústia? A resposta é esta: eles também enfrentam. Mas nós temos um país, nós temos esse país que nunca foi visto com olho carnal. O carnal nunca viu, mas o olho espiritual, ele já viu esse país. Ele almeja, ele chora noite e dia e gostaria de estar lá. Porque o mundo não vale nada. O mundo não tem nada para te oferecer. É por isso que a Bíblia diz que tudo é vaidade. Tudo vai passar. É por isso que nós estamos aqui reunidos, porque nós estamos a lutar. Porque um dia nós gostaríamos de chegar nesse tal país, onde a doença já não tem espaço, onde a dor já não tem espaço, as lamentações já não têm espaço. E nesse país, é um país de alegria. Já não há preocupação. Já não há que dizer que este mês, como é que eu vou pagar a renda? As casas que Jesus preparou, são gratuitas. Não se paga nada. O vestuário que Ele preparou também é gratuito. Não vai pagar nada. É por isso que eu digo, nós temos que lutar para ser vencedores. Amados irmãos, para se alcançar a vitória, não é fácil. Há quem vai alcançar a vitória no meio da dor, que não vai alcançar a vitória de qualquer maneira. Deus chegou ao homem da fé, o Abraão. Disse a Abraão, depois de tanto tempo, ele à espera. Deus lhe deu filho. E de repente vai ter com ele. Leva esse teu filho que você ama até ao Monte Moriá. E é você que vai esfolar o menino. E eu pergunto a vocês, é fácil? Mas Abraão estava a caminhar para a vitória. Mas ele não sabia que ele ia receber uma grande vitória, uma grande recompensa, que hoje é chamado de Pai das Nações. Ele processou nessa noite. Tenho toda a certeza que não revelou à mulher, não disse nada à mulher, que nós temos esta situação, porque teria estragado tudo. A mulher não teria aceito. Mas lhe doeu. Foi uma noite de angústia. Não era para ir deixar o filho e voltar para casa. Ficar a acontecer o que acontecer. Mas ele próprio
que devia levar o filho para lá, ir matar o filho. Mas ele aceitou. Ele foi andando com o filho. E pelo caminho o filho pergunta, o filho quer saber, o fogo está aqui? A lenha está aqui. Onde está o cordeiro? Como é que o pai ficou quando ouviu essa palavra? Mas mesmo assim, ele ficou forte, foi até lá. E quando chegou no ato de se consumir o ato, ouviu uma voz: basta, não faça nada ao menino. Mas quando voltou de lá, voltou com a sua vitória. Por isso, amado irmão, vai receber a vitória de várias maneiras. Geralmente, nós que somos mulheres, a obrigação de chegar ao altar, devemos chegar em perfeitas condições. Quero vos dar um exemplo. Há muito tempo, quando se oferecia o sacrifício de animais, não podia ser qualquer animal a ser oferecido. Tenho certeza que ficava muito tempo para ver se o animal tem algum defeito ou não. E a mulher também representa a igreja, a noiva de Cristo. E quando chega em perfeitas condições, tem o direito de receber a coroa. Isso não é de boca para fora. É por isso que muitas mulheres podiam perder seus casamentos. Porque podia afirmar uma coisa, enquanto não é essa. Então, nós vamos alcançar a vitória com tantos sacrifícios, porque nós temos a carne que guerreia contra nós. Aquilo que o Espírito quer, ela não quer. A carne não presta para nada. Nós aqui dentro, quando entra em guerra, você pode se levantar e ir embora. Basta ficar cansada e não querer. É por isso que dizem, temos que buscar o Espírito Santo. Porque ele é muito forte. É por isso que hoje em dia, a derrota está sobre nós. Casou-se, não em perfeitas condições, e Deus, como é bom, Ele nos perdoa, nos reconciliamos. Estevão também alcançou a vitória. Ele foi apedrejado. Quando falava sobre a morte de Jesus, quando falava em nome de Jesus, quem ele era, ele foi apedrejado. E ele dizia, eu vejo os céus abertos. E perdoou aquelas pessoas que lhe mataram. Então, a vitória tem o seu preço. Hoje em dia, o mundo está em constantes transformações. Amado irmão, qual é a sua posição? Porque hoje em dia, o mundo está pior que Sodoma e Gomorra.
qual é a sua posição. Porque nós aqui, todos nós queremos ser vencedores. Aquele que trabalha quer ver os frutos do seu trabalho. Aquele que estuda quer ver os frutos do seu esforço. E qual é a sua posição? Porque para alcançar a vitória tem um preço a pagar. Será que o irmão está disposto a enfrentar esse preço? Será que está disposto? Será que é assim? Ou estamos a viver de aparências? Nós podemos estar a viver de aparências em frente dos nossos líderes, mas em frente daquele que está lá acima, ele vê tudo. Lá onde tudo é registrado. Aquele que consegue fazer leituras que o homem não consegue fazer. É por isso que a Bíblia nos diz: aquele que ouve, obedeça. Aquilo que diz as igrejas. Ainda diz: aquele que vencer, eu darei do maná escolhido. E também uma pedrinha branca. Sobre esta pedrinha haverá um novo nome escrito. Abraão recebeu um novo nome. Ele recebeu um novo nome. Jacó, ele recebeu um novo nome. Porque Jacó um dia lutou com o anjo. Ele lutou com o anjo. Ali ele queria ser abençoado. Ali houve uma guerra. Ele lutou com o anjo. E ali, a partir dali, porque ele teve coragem, ele recebeu um novo nome. Mas a Bíblia, ela está nos ensinando que aquilo que Deus preparou para ti, aquilo que Deus preparou para nós, nunca subiu ao coração do homem. Ele tem tudo lá guardado para dar aos vencedores. Cabe a mim e cabe a vós, porque nós estamos a caminhar. Na caminhada dos filhos de Israel, eles não sabiam que estavam a caminhar para a destruição, mas não era o propósito de Deus. Mas o coração endurecido. Amados irmãos, coração endurecido é pecado. Nós já ouvimos tanta coisa. E a pessoa que sabe ler, já leu tanta coisa. Quando chega aqui, que fala sobre a sua vida, não é isso que eu quero. Salta. Para ir encontrar uma palavra que lhe agrada. Para alcançar a vitória, devemos trabalhar muito. Para alcançar a vitória, nós temos que guerrear até vencer esta carne. Até vencer os nossos desejos que não agrada a Deus. Mas no fim das coisas, vamos ter uma recompensa. É por isso que o nosso amado irmão Cornélio, ele esteve a ensinar sobre a salvação. Muita gente pode desprezar essa doutrina da salvação.
Mas essa doutrina está acima de todas as doutrinas. Ele esteve a ensinar. Porque tudo tem que ser ensinado. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele também ensinou. Enquanto ele ensinava, as pessoas endureciam a seus corações. Houve confrontos com pessoas grandes e nós que somos pequeninos. Com pessoas grandes que não queriam aceitar. Não queriam aceitar. Eles não queriam aceitar. Será que até hoje isso ainda acontece? Não querermos aceitar. Não querermos ser submissos. Será que isso até hoje continua? Porque o mundo de hoje está pior que Sodoma e Gomorra. Será que os moradores daqui, essas pessoas que não têm medo de fazer a maldade, será que são todas as pessoas que não pisam na casa de Deus, que estão fora da casa de Deus? Existe também um grupo que diz que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas endurece o coração. Não há mudança. Aquilo que ele era continua sendo assim. Continua sendo assim, porque aquilo que nós nunca fizemos, a tentação não há de vir dessa maneira. Não há de vir dessa maneira. Há de vir uma tentação daquilo que você já fez. Daquilo que você, quando a tentação chegar, então vai cair. Será que consegue controlar os seus olhos? Consegue controlar os seus olhos? Porque uma pessoa que os olhos não tem nenhum defeito, ele quando está a andar, não está a andar porque ele quer ver aquilo, ou aquela menina, ou aquele homem, não. Está a andar, mas depara com uma situação. Será que consegue aquilo que viu com seus olhos, que não convém, que não agrada ao Senhor, consegue controlar essa situação? O ouvido também não fica atrás. É por isso que hoje em dia há muitos boateiros. O antigo presidente falava muito sobre os boateiros. Ouviu, carregou aquela informação. Em pouco tempo, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe com as redes sociais. Será que consegue controlar este teu pé aqui? Porque aonde nós não podemos entrar? Aonde nós não podemos experimentar? Consegue controlar o seu pé? Para não entrar ali onde não convém. Consegue controlar a sua mão para não levar aquilo que não te pertence. Consegue controlar? Será que consegue controlar? Será que o irmão consegue controlar a boca para não matar o seu irmão? Será que isso consegue controlar? Então, se consegue, vai em frente. Vai em frente. São
São obstáculos que aparecem no nosso caminho, mas vamos guerrear. Então, um dia, vamos alcançar a nossa vitória. Vamos alcançar, mas podemos alcançar no meio da dor, como nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava sendo pregado, ele sentiu tanta dor. As pessoas que estavam do lado dele pensavam que era uma derrota. As pessoas que não entendiam nada diziam que Jesus foi derrotado. É por isso, quando ele foi preso, os seus se dispersaram. Mas também ele não podia perder a seus seguidores, porque são eles que nos trouxeram esta mensagem. Mas eles também alcançaram a sua vitória através da morte. Eles não temeram a morte. Eles ficaram firmes até experimentar a morte. A morte para eles já não tinha sentido. Mas eles ali só queriam agradar ao seu Senhor. É por isso que Pedro não morreu com uma morte natural. Estevão não morreu com uma morte natural. Será que essas pessoas trabalharam? Trabalharam sim. São essas pessoas que trabalharam muito. Eles trabalharam muito. Trabalharam muito. Mas há uma pessoa que perdeu a sua vitória, que é o Judas Iscariote. Será que no meio de nós ainda existe o Judas Iscariote? Será que ele ainda existe? Ele vendeu a Jesus, não comeu o dinheiro, ele foi se suicidar. Misericórdia. Ele perdeu assim a sua vitória. Os filhos de Israel, quando estavam a caminhar, eles não estavam a caminhar para a destruição. A Bíblia diz que Canaã é uma terra que mana leite e mel. Era para saírem daquele sofrimento. São eles próprios que clamaram. Nós estamos a sofrer, afinal, até quando? Mas quando estavam a caminhar, endureceram a seus corações. E até fizeram pecar o seu líder. Ainda queriam matar o seu líder. Será que até o dia de hoje isso acontece? Será que isso até no dia de hoje acontece? Matar alguém, às vezes mata com as tuas palavras. Às vezes não é com aquela arma, mas com as suas palavras. Eles queriam apedrejar a Moisés, porque os corações estavam endurecidos. Levaram 40 anos em vão. Levaram 40 anos em vão. Amados irmãos, isto não é uma brincadeira. O mundo, tudo aquilo que nos oferece, não é nada. Outra coisa, é para nós conseguirmos viver. Quando nós trabalhamos, é para nós conseguirmos viver. Os nossos filhos devem estudar, sim. Porque Deus é da vontade de Deus. Moisés, ele também estudou. É ele que escreveu. Ele quer assim. Porque se ele quisesse que alguém escrevesse sem ter passado da escola, seria assim.
mas é da vontade dele que as pessoas estudem para se formarem e serem doutores. Mas, se não aceitou ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, talvez tudo vai ser em vão. Mas eu desejo aos amados irmãos, para que entremos na guerra, guerrear, para que possamos chegar até lá, nos entregarem aquilo que está guardado para nós. Aquilo que está, não importa, pode chegar lá em choro, vai. Angustiado, vai. Se às vezes os outros, enquanto estão a dormir, você não dorme, morre ao seu leito de angústia e tristeza. Mas não deixe a Jesus. Permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. Certa vez, um rapaz perguntou a Jesus: o que é necessário para eu entrar no reino dos céus? Ali naquelas conversações, quando Jesus disse: vende tudo e me segue, estragou tudo. Mas nós temos que vender. Nós temos que vender a mentira, nós temos que vender a angústia, nós temos que vender o pecado e seguir a Jesus. Porque no fim vai ter a sua recompensa. Então, perante, eu vou voltar a repisar que o mundo de hoje está pior que Sodoma e Gomorra. Qual é a sua posição? Será que vai conseguir alcançar aquilo que está guarda? Será que vai receber um novo nome? Um novo nome que eu não sei, nem você sabe qual é o nome que a mim vão me dar. Será que vamos conseguir? Vos desejo boa sorte. Vamos permanecer. Não é fácil, mas vamos permanecer. Menina, não é fácil, mas luta com a carne até chegar aqui em perfeitas condições. Porque menina é noiva, significa, é uma comparação. A igreja é noiva de Cristo. Então, temos uma luta em frente, aquilo que nos espera. Nem tudo vamos alcançar assim facilmente, mas no dia que você alcança, é uma grande alegria. Amém? Amém. É uma grande alegria. Não é só casar. Não é só casar. Chegar aqui em perfeitas condições. Mas vais ter que enfrentar os defeitos da pessoa que está do seu lado. Da sua companheira e do seu companheiro. Se conseguir ir até o fim, Deus vai te dar a sua coroa. Vai te dar a sua coroa. Ah, será que conheço os defeitos desta aqui? Eu não preciso conhecer. Entrega a pessoa nas mãos de Deus. Entrega. Entregar a pessoa nas mãos de Deus. Ele é capaz de mudar aquilo que não presta. Aquilo que não presta. Nós sabemos muito bem que aquilo, porque o homem, quem pode conseguir?
transformar o homem. É o próprio Deus. Porque é o próprio Deus que fez o homem. O homem na generalidade. Falo de mulheres, assim como homens. Não estou a falar só de homem. Falo na generalidade. É Ele que fez o homem. Então, este Deus aqui, Ele vai penetrar, vai quebrar o coração de pedra, colocar um novo coração. Amém, irmãos? Esta é a mensagem que eu preparei no dia de hoje. Vamos inclinar as nossas cabeças. Então, cada um examine-se